O que encontramos aqui foi um esqueleto parcial de um mamute lanoso. Será que sons misteriosos vindos das profundezas do rio Eufrates, que está secando, podem estar ligados a antigas profecias escritas há milhares de anos? Um vídeo que circulou recentemente mostra pesquisadores explorando trechos recém-expostos do leito do rio, onde ruídos profundos e ecoantes foram ouvidos sob a terra. À medida que as águas continuam a recuar, cavernas escondidas, túneis antigos e descobertas aterrorizantes estão emergindo de camadas de sedimentos intocadas por séculos. Exploradores afirmam ter descoberto esqueletos de serpentes gigantes e até mesmo os restos mortais de um mamute lanoso enorme, preservados sob camadas endurecidas de água da enchente. Apocalipse 9 fala de 4 anjos presos sob o grande rio Eufrates até o tempo determinado. Apocalipse 16 adverte que o rio secará antes que grandes eventos do fim dos tempos aconteçam. Será que a humanidade está prestes a vivenciar profecias anunciadas há muito tempo? Compartilhe sua oração a Jesus nos comentários. Permaneça vigilante e firme na sua fé, enquanto esses sinais misteriosos continuam a aparecer. Durante meses, o rio Eufrates recuou cada vez mais em seu leito, atravessando o Iraque e a Síria. Longos trechos de terra rachada surgiram onde antes a água corria pelo coração da civilização antiga. Muros de pedra quebrados, túneis soterrados e fragmentos de assentamentos esquecidos emergiram lentamente sob camadas de lama endurecida. O que antes permanecia oculto sob a correnteza, agora estava exposto sob o céu aberto. Muitos que testemunharam o declínio do rio começaram a se lembrar da advertência escrita no livro do Apocalipse, onde o grande rio Eufrates seca antes que os eventos proféticos finais se desenrolem sobre a terra. Em um trecho remoto do Eufrates, um morador local, explorando a margem recém-exposta do rio, deparou-se com algo que perturbaria toda a região. Ali, onde o leito do rio havia rachado, estava a entrada de uma caverna escondida, selada sob as águas correntes por milhares de anos. A princípio, pareceu uma descoberta comum. Mas então, os sons começaram, especialmente após o pôr do sol. Gritos estranhos ecoavam das profundezas da caverna. Testemunhas. Vocês ouvem isso? Testemunhas descreveram os gritos como assombrosos e antinaturais, nem totalmente humanos nem animais, subindo e descendo, como pedidos de socorro angustiados vindos das profundezas. Os ruídos eram tão perturbadores que os exploradores que se reuniram na entrada da caverna hesitaram em se aventurar lá dentro. As paredes internas pareciam incomumente lisas, quase como se tivessem sido moldadas propositalmente, enquanto estreitas passagens descendentes desapareciam na escuridão total. Noite após noite, esses gritos dilacerantes subiam de sob o leito seco do rio. À medida que a notícia da caverna escondida se espalhava e almas corajosas se aproximavam para investigar aqueles gritos assombrosos, algo ainda mais perturbador começou a acontecer. Exploradores e pesquisadores que se aproximavam de certas entradas relataram interferências técnicas repentinas e severas. Os walkie-talkies paravam de funcionar completamente antes mesmo de entrarem mais fundo. Os telefones celulares, que tinham recepção perfeita momentos antes, ficavam totalmente silenciosos. A perturbação estava estranhamente localizada a cerca de 5 metros da entrada da caverna. Os sinais desapareciam completamente. Contudo, assim que se afastavam um pouco, tudo voltava ao normal. Muitos dos homens presentes sussurravam entre si que alguma força invisível guardava o local, impedindo-os ativamente de prosseguir. Cientistas sugeriram que depósitos minerais subterrâneos ou anomalias magnéticas poderiam ser os responsáveis, mas nenhuma explicação clara pôde ser confirmada. A interferência parecia precisa demais, deliberada demais. Essa estranha resistência gerou profunda inquietação nos presentes. Que tipo de poder impediria ativamente os homens de descobrir o que jazia abaixo da superfície? Nas Escrituras, somos lembrados de que nossa luta não é apenas contra carne e sangue. O profeta Daniel vivenciou um conflito invisível semelhante quando um mensageiro celestial foi atrasado por 21 dias pelo príncipe da Pérsia, um poder espiritual que se opunha à palavra de Deus. Será que as mesmas forças que estiveram por muito tempo confinadas no Eufrates estão agora se agitando, resistindo a qualquer tentativa de descobrir o que foi selado até o tempo determinado?
Mesmo com a interferência inexplicável frustrando todas as tentativas de avançar mais fundo, algo muito mais aterrador finalmente se revelou. Um dos membros da equipe, enquanto iluminava uma passagem estreita e descendente com sua lanterna, congelou de repente. Ali, na escuridão, logo além do alcance de seus feixes de luz, uma figura humanoide se moveu. Não andou. Recuou com uma fluidez antinatural. Testemunhas descreveram membros alongados, olhos que refletiram brevemente a luz da lanterna, como os de um animal, e movimentos que pareciam rápidos demais e excessivamente atentos ao terreno. A temperatura ao redor deles caiu bruscamente e sem aviso, como se a própria caverna tivesse aspirado um hálito frio e ancestral. Um temor pesado e opressivo tomou conta do grupo. O que começou como uma exploração cautelosa rapidamente se transformou em pura observação movida pelo medo. Ninguém ousou seguir. A figura deslizou silenciosamente para uma seção escura da câmara, desaparecendo como se conhecesse cada curva e sombra do sistema subterrâneo. Naquele momento, a caverna não parecia mais vazia, parecia ocupada. Os homens admitiram mais tarde que o encontro os deixou profundamente abalados. Alguns mal conseguiam falar. Outros disseram ter sentido uma presença que não era apenas estranha, mas hostil. É aqui que as escrituras abrem uma janela sóbria para realidades que muitas vezes preferimos ignorar. À medida que as escavações prosseguiam ao longo da bacia do Eufrates, que estava secando, os pesquisadores descobriram algo muito mais antigo do que as cavernas escondidas e as câmaras subterrâneas. Enterrados sob sedimentos endurecidos de uma enchente, poços enormes emergiram lentamente da terra. Presas curvas e maciças, fragmentos de um crânio gigantesco, vértebras ainda parcialmente conectadas, como se a criatura tivesse desabado ali num instante violento, congelada no tempo. Mais tarde, os arqueólogos identificaram os restos mortais como sendo de um mamute lanoso, provavelmente um macho adulto que pode ter vivido entre 10.000 e 15.000 anos atrás. Mas quanto mais os pesquisadores examinavam o local, mais estranha a descoberta se tornava. O esqueleto estava incompleto. Partes dos membros estavam faltando, enquanto seções das costelas, da pelvis e das vértebras pareciam ter sido posicionadas juntas deliberadamente. Grandes rochas. Nas proximidades, os investigadores descobriram o que pareciam ser fragmentos de antigas ferramentas de pedra. Uma sequência de vértebras cervicais permanecia firmemente unida de uma forma que, segundo os cientistas, a decomposição natural não conseguia explicar facilmente. Alguns pesquisadores agora acreditam que humanos antigos
podem ter arrastado partes da carcaça para a área para armazená-las após um evento catastrófico que sepultou a região sob camadas de inundação. E esse detalhe reacendeu uma antiga memória bíblica que muitos acreditavam que a humanidade havia esquecido. No livro de Gênesis, o dilúvio de Noé é descrito como águas subindo acima das montanhas, cobrindo a terra em julgamento após a humanidade ter mergulhado na violência e na corrupção. As Escrituras não apresentam o dilúvio meramente como destruição, mas como um aviso sobre o que acontece quando a humanidade se separa da autoridade de Deus. Jesus mais tarde advertiu que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé, uma geração continuando a vida normalmente, enquanto ignorava os sinais que se desenrolavam ao seu redor. Os mamutes, ossos preservados presos em camadas de inundação de milhares de anos, permanecem como um testemunho silencioso de uma época em que a humanidade ignorou os avisos de Deus até que fosse tarde demais. E agora, enquanto o Eufrates recua mais uma vez, os cientistas ficaram incrédulos, debatendo se aquelas estruturas pertenciam a alguma serpente gigante pré-histórica desconhecida ou a algo ainda mais anômalo. O tamanho descomunal tornava as explicações racionais difíceis para os religiosos. Porém, não havia necessidade de debate. Para eles, aquele não era um fóssil comum. Carregava um profundo peso espiritual. No Jardim do Éden, a serpente não apenas tentou Eva. Foi o instrumento da primeira rebelião da humanidade. Gênesis 3 registra como essa criatura astuta questionou a palavra de Deus, distorceu a verdade e levou nossos primeiros pais ao pecado e à morte. Esse único ato desencadeou a corrupção sobre toda a criação. Séculos depois, o profeta Isaías falou de Leviatã, a serpente traiçoeira, o dragão do mar que Deus um dia punirá. E no último livro das Escrituras, Apocalipse 12:9 declara com clareza arrepiante: o grande dragão foi precipitado, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Na Bíblia, a serpente nunca foi apenas um animal. Representa o engano, a rebelião e a guerra espiritual. Quando Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto para curar o povo que morria por causa de mordidas venenosas, ela apontava para aquele que derrotaria o poder da serpente na cruz. Contudo, a antiga serpente ainda se contorce em sua fúria, sabendo que seu tempo é curto. Agora, enquanto o Eufrates recua, este esqueleto colossal emerge como um aviso esculpido em osso, um lembrete visível de que o espírito de engano que começou no Éden jamais abandonou a humanidade. A descoberta do enorme esqueleto de serpente sob o Eufrates causou mais do que choque aos arqueólogos. Despertou algo ancestral na mente daqueles que conhecem profundamente as Escrituras. Ao longo das gerações, as serpentes nunca foram vistas meramente como criaturas rastejantes pela terra. Tornaram-se símbolos ligados à rebelião, à corrupção oculta, à tentação espiritual e à guerra invisível que cerca a humanidade desde os primórdios da criação. À medida que as imagens dos restos mortais se espalhavam online, muitos crentes imediatamente se lembraram das advertências bíblicas sobre a ascensão do engano nos últimos dias. O tamanho imenso da criatura, enterrada sob camadas de sedimentos da enchente, perto de um dos rios mais profeticamente significativos da história, criou um sentimento que ia além da curiosidade. Para muitos, pareceu simbólico, quase como uma lembrança emergindo das profundezas da terra. Na antiga jornada de Israel pelo deserto, as Escrituras narram um momento em que o povo se endureceu espiritualmente. E talvez seja isso que mais perturba as pessoas. A sensação de que a humanidade pode estar descobrindo fragmentos de um mundo que existiu antes do julgamento, antes que este caísse sobre a terra. Contudo, mesmo diante dessas advertências, as Escrituras jamais deixam a humanidade sem esperança. Na visão profética final, a antiga serpente é finalmente subjugada pela autoridade do próprio Deus. As trevas jamais se igualam a ela. O mal jamais escapa ao seu controle. E talvez essa seja a lição mais profunda oculta por trás dessas descobertas ao longo do rio Eufrates. Um lembrete de que, embora o engano cresça a cada geração, Deus continua chamando a humanidade de volta à verdade antes que o tempo determinado finalmente chegue. À medida que mais descobertas emergiam sob o rio Eufrates, que estava secando, a atenção gradualmente se deslocou das criaturas antigas para algo ainda mais perturbador. Possibilidade de que vestígios de um mundo pré-diluviano esquecido estivessem começando a reaparecer.
túneis ocultos, restos mortais gigantescos, artefatos misteriosos e histórias de câmaras subterrâneas parecem reavivar questões ancestrais que a humanidade carrega há milhares de anos. Em antigos escritos hebraicos, os Nefilins eram descritos como seres ligados a um período de profunda corrupção anterior ao dilúvio. As antigas tradições os retratam como gigantes, seres poderosos cuja existência se tornou atrelada à violência, ao orgulho e à disseminação do conhecimento proibido pela terra. O livro de Enoque expande ainda mais essa narrativa, descrevendo como certos seres celestiais, conhecidos como os vigilantes, desceram à humanidade e revelaram segredos que a humanidade jamais esteve preparada para carregar. O conhecimento da guerra, da manipulação, da feitiçaria e do poder sem sabedoria. E, de acordo com esses escritos antigos, o resultado foi catastrófico. A humanidade foi consumida pela corrupção. A violência se espalhou pelas nações. As fronteiras morais ruíram. A própria terra se encheu de derramamento de sangue e trevas espirituais. De muitas maneiras, o mundo antigo começou a exaltar o conhecimento enquanto abandonava a obediência a Deus. Esse padrão parece dolorosamente familiar a muitos crentes hoje. É por isso que as descobertas em torno do Eufrates têm gerado reações emocionais tão profundas nas comunidades que estudam profecias. Alguns pesquisadores que estudam as estruturas enterradas e os vestígios incomuns perto do Eufrates sugeriram Kamkotela, conexões com culturas antigas esquecidas, destruídas muito antes da história registrada. Outros acreditam que as descobertas podem simplesmente refletir ecos simbólicos do mundo antigo descrito antes do dilúvio de Noé. No entanto, para muitos cristãos, a preocupação mais profunda é espiritual, e não arqueológica. Porque as advertências em torno dos Nefilins nunca se referiram apenas a gigantes. Eram advertências sobre a humanidade se corrompendo espiritualmente por meio do orgulho, do poder proibido e da separação de Deus. As Escrituras mostram repetidamente que, quando a humanidade busca conhecimento sem retidão, a destruição acaba por se seguir. E talvez seja por isso que Jesus advertiu que a geração final se assemelharia aos dias anteriores ao dilúvio, um mundo avançando exteriormente enquanto desmorona espiritualmente por baixo. Moradores de trechos isolados do Eufrates começaram a relatar estranhas zonas de borbulhamento que apareciam quase todas as noites após o pôr do sol. Inicialmente, muitos presumiram que se tratava de gás preso escapando pela lama à medida que o rio continuava a secar. Mas as testemunhas logo perceberam que a atividade estava se concentrando em áreas específicas, retornando repetidamente aos mesmos locais. A água agitava-se violentamente sem aviso prévio, enviando correntes de bolhas que subiam continuamente debaixo do leito do rio, como se a pressão estivesse aumentando nas profundezas subterrâneas. Pessoas que viviam perto das áreas afetadas descreveram um forte odor sulfúrico espalhando-se pelo ar, tão intenso que obrigava as famílias a permanecerem em suas casas. Pescadores relataram o desaparecimento de cardumes inteiros de peixes dias antes do início das bolhas. Pássaros pararam de se reunir ao longo da margem. Até mesmo animais errantes evitavam completamente a área, recusando-se a se aproximar da água após o anoitecer. As autoridades locais restringiram discretamente o acesso a certas margens do rio, mas não ofereceram nenhuma explicação pública clara para o que estava acontecendo sob a superfície. Este não era um evento geológico comum. O momento, o cheiro de enxofre e a repentina falta de vida da água apontavam para algo muito mais profundo. No livro de Apocalipse 8, o apóstolo João descreve uma série de julgamentos de trombeta liberados sobre a terra. Um deles envolve uma grande estrela chamada Absinto, que cai do céu, queimando como uma tocha e atingindo os rios e fontes de água. As águas se tornaram amargas e muitas pessoas morreram por bebê-las. Esses não foram desastres aleatórios, foram atos de advertência e julgamento divino sobre um mundo que havia rejeitado a autoridade de Deus. Depois, mesmo com os sinais se revelando diante dele, Faraó continuou resistindo à voz de Deus. Esse aviso ainda ressoa através da história. Os profetas falaram repetidamente de uma geração que normalizaria a corrupção, tornando-se espiritualmente cega aos sinais ao seu redor. As águas que se tornam anormais nos últimos dias são descritas em passagens proféticas como símbolos de julgamento, decadência moral e colapso do orgulho humano. Quando essas águas se corrompem, isso reflete algo quebrado muito mais profundamente dentro da própria humanidade.
É por isso que os rios vermelhos que aparecem em todo o mundo criaram reações tão emotivas entre os crentes. Não porque cada evento confirme automaticamente a profecia, mas porque muitos sinais parecem convergir ao mesmo tempo. Águas turbulentas, céus estranhos, Mito Global, confusão moral e o próprio Eufrates secando. E talvez a parte mais perturbadora seja esta. Cada advertência bíblica envolvendo água carregava a mesma mensagem implícita. Deus estava chamando as pessoas para despertarem antes que fosse tarde demais. À medida que o medo em relação ao Eufrates se espalhava pelas comunidades que estudavam profecias, a atenção se voltou lentamente para uma das visões mais arrepiantes já registradas no livro do Apocalipse. A profecia fala de 200 milhões de cavaleiros avançando ao som da sexta trombeta. Um número tão enorme que, por séculos, muitos acreditaram que só poderia ser simbólico. Mas no mundo moderno, onde populações massivas, exércitos globais e tensões crescentes entre as nações do Oriente dominam as manchetes, a passagem de repente parece muito mais inquietante para muitos crentes. A conexão com o Eufrates é o que torna a profecia impossível de ser ignorada por muitos cristãos. Como está escrito na revelação dada a João, o grande rio Eufrates seca para preparar o caminho para os reis do Oriente. Na história bíblica, o Eufrates sempre representou uma linha divisória entre impérios. A antiga Babilônia surgiu às suas margens. A Assíria marchou sobre ele. Reis persas o cruzaram em tempos de conquista. Ao longo das escrituras, grandes mudanças no poder mundial ocorreram repetidamente por meio deste rio. Alguns teólogos interpretam o exército de 200 milhões como uma força humana literal ligada a futuros conflitos globais. Outros acreditam que as imagens apontam para algo muito mais sombrio, um julgamento sobrenatural liberado sobre a Terra durante um período de colapso espiritual mundial. A descrição em si parece terrivelmente antinatural. João descreve criaturas que expelem fogo, fumaça e enxofre, trazendo devastação a nações já consumidas pelo medo e pelo caos. Contudo, por trás dessa imagem assustadora, reside uma verdade bíblica mais profunda que muitos ignoram. A Torre de Babel foi erguida pela arrogância humana. Faraó confiava mais em seus exércitos do que na voz de Deus. Até mesmo a poderosa Babilônia se considerava intocável antes de ruir em uma única noite sob o julgamento divino. A advertência contida nessas profecias não se refere simplesmente à guerra. Ela diz respeito à condição espiritual da humanidade antes da chegada da guerra. Jesus advertiu que os últimos dias seriam marcados pelo medo entre as nações, pela angústia na terra e por corações desfalecidos diante do que as pessoas presenciariam sobre o mundo. Segundo as Escrituras, Noé passou anos construindo a arca à vista de um mundo que já não temia a Deus. As pessoas continuavam casando, negociando, celebrando e vivendo como se o julgamento jamais pudesse alcançá-las. Os céus ainda pareciam normais, os rios ainda corriam, a vida parecia estável. Contudo, por baixo dessa normalidade, a corrupção já havia consumido o coração humano. A violência se espalhou pela terra. A verdade foi distorcida e a humanidade se afastou lentamente do Criador, convencendo-se de que tudo continuaria para sempre. À medida que o rio continua secando, relatos de cavernas escondidas, sons estranhos sob a terra, águas vermelhas, comportamento animal anormal e descobertas de esqueletos em grande escala alimentaram comparações com a geração que existiu antes do dilúvio. Nas redes sociais e em comunidades de profecias, muitos descreveram a sensação de que a humanidade está mais uma vez em um período de alerta, enquanto a maior parte do mundo permanece espiritualmente distraída. Estranhos padrões climáticos se intensificam em diversas nações. Os próprios céus parecem instáveis. Mito, confusão, divisão e colapso moral continuam se espalhando pela sociedade moderna. Ao mesmo tempo, antigas regiões bíblicas estão expondo segredos enterrados por milhares de anos sob o rio Eufrates. Antes do dilúvio, escritos antigos descrevem a humanidade obcecada por conhecimento proibido. A humanidade agora busca o controle sobre a própria vida, remodelando a moralidade, a verdade, a identidade e até mesmo a criação, enquanto empurra Deus cada vez mais para segundo plano. A questão mais profunda nunca foi apenas o dilúvio. Foi a cegueira espiritual que o precedeu, e, mais como ecos de um mundo antigo, alertando a humanidade de que as condições descritas nas Escrituras estão começando a retornar. À medida que os padrões dos dias de Noé se tornam mais reconhecíveis em nossa época, um marco antigo agora se ergue no centro de tudo o que está se desenrolando, o próprio rio Eufrates. Este poderoso rio serviu para muito mais do que uma fonte de água.
Foi uma fronteira, uma linha divisória entre reinos, impérios e grandes mudanças na relação de Deus com a humanidade. Desde os dias de Abraão até a ascensão e queda da Babilônia e da Assíria, o Eufrates marcou repetidamente a fronteira de transições proféticas. Agora, à medida que o rio encolhe e seu leito antigo é exposto, muitos crentes perspicazes enxergam um profundo quadro espiritual. O ressecamento não é meramente uma crise ambiental. Representa a remoção deliberada de uma restrição de longa data, a eliminação de uma fronteira que o próprio Deus havia estabelecido por um tempo. Em Apocalipse 16:12, o apóstolo João presenciou um momento dramático dos julgamentos finais. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secou-se a sua água, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Esse secar não é um acidente da natureza. É apresentado como um ato proposital na linha do tempo soberana de Deus, abrindo caminho para eventos que culminarão no retorno do Senhor Jesus Cristo. O profeta Jeremias também falou poderosamente sobre essa mesma região. Em Jeremias 50 e 51, ele pronunciou juízo sobre a antiga Babilônia, um sistema de orgulho, idolatria e rebelião contra Deus. O Eufrates atravessava o coração desse império e suas águas tornaram-se um símbolo tanto de sua força quanto de sua eventual queda. Hoje, as ruínas expostas, as cavernas misteriosas, os sons estranhos e as descobertas inquietantes ao longo desse rio carregam um renovado peso profético. O Eufrates não é mais apenas uma característica geográfica. Que sejamos como as virgens prudentes que mantinham suas lâmpadas cheias de azeite, prontas para a tua volta. Envolve nossas famílias, nossos filhos e nossos entes queridos com a tua divina proteção. Se estas coisas tocaram o teu espírito, encorajo-te a dedicar um tempo à oração agora mesmo. Pede ao Senhor que prepare o teu coração e te mantenha fiel até o fim. Deus te abençoe, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o teu espírito. Amém.